A paz do Senhor, amados, estamos aqui então para nós meditarmos um pouco na palavra do Senhor, nosso Deus, nesse estudo que nós faremos aqui, é claro, bem rapidamente, para nós assim podermos ter condições de estar transmitindo para os irmãos, né? Então, nosso assunto de hoje é falar sobre a confiança em Deus, como que a confiança em Deus ela faz a diferença na vida daqueles que colocam essa confiança em Deus em prática, né? Isso que realmente vai fazer a diferença, meus amados. Vamos então estar orando, pedindo a graça do Senhor para que esta mensagem possa fazer efeito em cada coração que estiver ouvindo. Bendito Deus e Pai, na Tua presença neste momento, nós Te louvamos e Te agradecemos pela vida de cada um dos Teus filhos que estarão ouvindo esta mensagem, que possa ter endereço certo, possa ir ao encontro de cada coração que estiver precisando, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor fale poderosamente e cada um possa estar na Tua presença, Senhor. Jesus, querido, pois é para a honra e glória do Teu santo nome, nós clamamos a Ti e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos que puderem, louvem então ao Senhor, o hino 126, 107 e 84 da nossa harpa cristã. Irmãos, esse assunto de hoje, o texto de referência está em Jeremias 17. Vamos ler aqui alguns versículos, que nos diz assim, a partir do versículo 5, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Irmãos, vemos aqui, então, já nesse texto de referência, né, um contraste bastante grande em relação ao homem que teme a Deus, que confia na palavra do Senhor, e aquele que não confia em Deus, né, prefere confiar nas pessoas, prefere confiar nas promessas que o homem e a mulher lhe faz, né, do que realmente confiar em Deus. E aqui Jeremias ele está chamando a atenção para o povo de Israel, que naquela época, meus irmãos, eles realmente estavam numa crise, né, de confiar ao Senhor, porque o Senhor mandava o castigo para eles, mandava os exércitos inimigos estar perseguindo a nação de Israel, e eles, em vez de confiar realmente no Senhor, buscar o Senhor, eles recorriam às outras nações vizinhas que eram aliadas deles, né, que se consideravam aliadas para tentar enfrentar algum inimigo que estava vindo, né? Mas isso desagradava muito ao Senhor, porque primeiro era o Senhor que estava enviando, né, aquelas nações inimigas para que eles se despertassem e buscassem a Deus. Mas mesmo assim, irmãos, nessa situação, eles não buscavam o Senhor, eles buscavam outras pessoas, outros reis, né, que eram considerados aliados deles para esta guerra, né? Nós vemos isso em algumas outras passagens, nós não vamos entrar em detalhes, mas veja aqui, né, o Senhor está falando sobre esse tipo de pessoa, né, falando aqui para a nação, e a gente pode trazer também para as nossas vidas. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, quando ele fala aqui, faz da carne
o seu braço é aquela pessoa que confia somente naquilo que está diante dos seus olhos, aquilo que é carnal, aquilo que é material, né? Acha que somente aquilo é que vai resolver o seu problema, né? Mas, irmãos, quem pode resolver todos os nossos problemas? Somente o Senhor, quando nós confiamos nele, né? E aqui nós vemos esta diferença em que ele diz aqui, né? Essas pessoas que não querem confiar em Deus, mas confiar naquilo que é material, olha o que acontece. É como essa tamargueira, né? Como se fosse uma árvore, um arbusto, né? Do deserto, que não consegue se beneficiar da água quando ela vem, vai ficar naquele lugar seco, aquela planta não vai ter nada, nenhum benefício para estar oferecendo para as pessoas que estão passando ali, né? Então é comparada a esse tipo de pessoa. Mas aqui vemos a diferença agora, né? Bendito o homem que confia no Senhor, glória a Deus, né? E é justamente essa confiança que está em crises nos últimos dias, né? Principalmente diante dessas dificuldades que nós vemos, né, no nosso país, todos esses problemas que estão atingindo de ordem financeira, de ordem da saúde pública também. Mas agora é momento de nós confiarmos no Senhor, né? Porque ele será como uma árvore plantada junto às águas, glória a Deus, né? Então você que confia no Senhor, essa esperança que o Senhor, essa é o desejo do Senhor, né, para a sua vida, que você confie nele, né? E descanse nele. Então o que acontece? É como esta árvore plantada junto às águas, ele estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Então nós estamos passando, irmãos, por este momento de calor, né? O calor aqui representa esta aflição, este problema que muitas vezes tira até a paz, o sono de muitos, né? E alguém até mesmo sai desesperado e fica pensando coisas erradas, mas o cristão, ele confia no Senhor. Glória a Deus, porque ele é como esta árvore verde, né? As suas folhas não caem, ou seja, ele não deixa se abalar pelos problemas que estão ao seu redor. Ou seja, também estamos vivendo, né, neste ano de sequidão, mas ele não vai se afatigar e nem deixar de dar o seu fruto. Glória a Deus, né? Quantas pessoas, irmãos, que nessa época, né, deixa de frutificar, ou seja, não louva mais o Senhor, não busca mais o Senhor, não é? E muitas vezes também, né, deixa o seu coração se encher com tantas coisas ruins, né, com tantos pensamentos ruins, mas o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, está dizendo para você nesta noite, confia nele, né? Você tem que ser esta árvore plantada junto às águas. E aqui ele termina, né? Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então ele está mostrando, né, que quando o nosso coração quer confiar somente naquilo que está diante dos nossos olhos, nosso coração ele fica perverso, né, enganoso. Mas Deus, né, aqui no versículo 10, né, o Senhor é aquele que está esquadrinhando os corações, né, e provando os rins, ou seja, aquilo que está lá no mais íntimo nosso, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, nesta época, irmãos, né, que é época de nós confiarmos no Senhor, quando vem essas aflições, esses problemas, né, e você tem que continuar, então, dando este fruto, né, para honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Então, vemos aqui, irmãos, alguns exemplos, né, de pessoas e de situações que confiaram no Senhor. Vamos ver como que isto fez a diferença na vida destas pessoas, né? Na vida de Davi, que confiou no Senhor, Salomão também exaltando a confiança no Senhor, e a tranquilidade daqueles que confiam em Deus. Primeiro, ele dorme na prisão, e o outro, ele não se desespera diante da morte, né? Aparentemente parecia ser uma morte. Então vamos ver, irmãos, aqui essas passagens para que nós possamos entender, né?
Primeiro vamos ver então Davi, falando aqui no Salmo 115, nessa primeira parte do Salmo 115, ele está fazendo esse contraste, né, do Senhor, nosso Deus, e dos ídolos, que aquelas pessoas ali, os gentios, ao redor estavam confiando, né, achando que aqueles ídolos, né, os ídolos, irmãos, representam tudo aquilo que o homem pode fazer com a sua mão, né? Então, é claro que tem muitas coisas que o homem, né, o avanço da ciência é importante, né? Mas, irmãos, como nós estamos vivenciando nos dias de hoje, mesmo que a ciência esteja muito avançada, mas vai ter coisa que ela não vai conseguir solucionar, né? Então, a gente não pode idolatrar essas coisas que o homem faz com a sua mão. Hoje, ainda, né, tem muitas pessoas que se prostram diante de um ídolo para estar adorando, né, esse ídolo feito de prata e de ouro, mas muitos estão idolatrando outras coisas, né? Muitas vezes as pessoas idolatram a ciência, idolatram um pregador, idolatram um cantor, né? Idolatram uma instituição, mas nada disso, irmãos, é agradável ao Senhor, né? Glória a Deus. Então nós temos que estar confiando inteiramente no Senhor, porque vai ter momentos que nenhuma dessas coisas, né, que foram criadas pelo homem vai poder estar nos ajudando. Então ele faz aqui o contraste, né, destes ídolos que eram feitos por mão de homens, têm boca, mas não falam, né? Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai de sua garganta. Então, é esta limitação, né, que os homens criam para que as pessoas ali estejam achando, né, que isso é importante. Mas as pessoas que seguem isso, irmãos, olha que está aqui no versículo 8, a eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, né? Então, irmãos, aqui está mostrando tudo aquilo que é feito pela mão do homem, né? Que não pode fazer nada, que não pode solucionar. Muitas vezes vemos as promessas que alguns políticos podem fazer, né? Como nós vemos aqui o esforço também. Nós louvamos o esforço que as nossas autoridades fazem, né? Mas, irmãos, tem muitas vezes que o principal é nós confiarmos ao Senhor, né? Pois aquilo que nós precisamos, o Senhor, Ele vai dar um jeito de estar suprindo quando nós clamamos a Ele. É claro que sempre, né, nós temos que fazer a nossa parte, temos que trabalhar, nos esforçar e ir atrás, né? Mas em primeiro lugar tem que estar a confiança no Senhor. Então o Espírito Santo está dizendo para ti, meu amado ouvinte, que confie mais no Senhor, né? Não naquilo que são feitos, né, pelas mãos dos homens, né? E aqui o salmista ele continua dizendo, olha que parte maravilhosa, ele dizendo aqui, ó, Israel, confia no Senhor. Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Aleluia. Glória a Deus. Né? Casa de Arão, ou seja, aqueles que eram os levitas, né, que adoravam ao Senhor. Confia no Senhor, casa de Arão. E aqui, relembrando, né, Arão, né, representa os sacerdotes, os levitas, todos aqueles que estão envolvidos, né, na obra do Senhor. Israel representa a comunidade daqueles que creem. Então, no versículo 10, casa de Arão, confia no Senhor, Ele é o seu auxílio e o seu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confiai no Senhor, Ele é seu auxílio e seu escudo. Nós estamos estudando os Salmos e aqui nós vemos aqui a poesia também aparecendo aqui nesses versículos 9, 10 e 11. Ele falando de Israel e repetindo, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Falando da casa de Arão, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Falando daqueles que temem ao Senhor, Ele é o seu auxílio, o seu escudo. Então, irmãos, é momento, né, de nós colocarmos esta confiança no Senhor.
O Senhor se lembrou de nós. Ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará os que temem ao Senhor, tanto os pequenos como grandes. Então, esta é a nossa confiança no Senhor, né? O Senhor vos aumentará cada vez mais, a vós e aos vossos filhos. Sois benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio, mas nós bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Então aqui vemos a bênção, né, nesses versículos finais aqui, as bênçãos que são alcançadas daqueles que temem ao Senhor, não é? Vemos aqui também, com os outros salmos também, ele exaltando a confiança no Senhor, não é? Os ímpios têm muitas dores, mas aqueles que confiam no Senhor, a misericórdia os cercará. Salmos 32 e 10. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Salmos 34 e 8. E também entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele o fará. Salmos 37 e 5. Vemos aqui os salmistas então exaltando a confiança no Senhor. O segundo item, então, é de Salomão, em que nós vemos aqui vários provérbios também, ele falando sobre isso, né? Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, né? Quantas pessoas que, infelizmente, quer deixar o seu entendimento, o seu intelecto agir, em vez, né, do seu coração estar confiando no Senhor. Também vemos aqui, Provérbios 16 e 3. Confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos, não é? Quando nós vamos fazer alguma coisa, a primeira atitude nossa é nós colocarmos isso nas mãos do Senhor. Então aquilo vai ser estabelecido, irmãos, porque nós confiamos no Senhor, nós colocamos na mão dele. Aqui também, Provérbios 28 e 25. O orgulhoso de coração levanta contendas, mas o que confia no Senhor prosperará. Então não adianta, irmãos, muitas vezes nós vemos nos dias de hoje tantas pessoas tentando levantar contendas, né, tentando buscar os seus direitos, né? Mas a prosperidade está aqui, irmãos, na confiança do Senhor, né? Então, irmãos, vamos tomar posse daquilo que a palavra de Deus nos diz, né? E nós podemos assim caminhar para a honra e glória do nome do Senhor. E também, Provérbios 29 e 25, o temor do Senhor, do homem amará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Olha que coisa tremenda esse versículo. O temor do homem armará laços. Então, muitas vezes, irmão, tem muitos laços que as pessoas amam de tanto temer, né, de tanto procurar se proteger, né, de tanto procurar que aquilo não venha ali acontecer, mas de tanto ele fazer aquilo que ele acaba, né, se esquecendo de algo que é principal e aquilo vem e acomete a sua vida. Mas aquele que confia no Senhor, o Senhor, né, glória a Deus, o põe em alto retiro. E meus irmãos, tome posse, né, então desta bênção, né, nesta noite para a sua vida. Medite bem neste versículo. Olha, o temor do homem armará laços para ele, né, para ele próprio, mas os que confiam no Senhor está posto em um alto retiro. Glória a Deus. E dando sequência então, né, no nosso estudo, vemos aqui aqueles que confiam no Senhor. Um foi para a prisão, está dormindo na prisão. Nós estamos falando de Pedro, né, que vemos aqui esta grande perseguição e por coincidência era nesta época da Páscoa que nós estamos vivendo, né, que Pedro estava preso. Vemos aqui nesses versículos iniciais, do 1 ao 5, aquela perseguição de Herodes contra os servos do Senhor, matou a Tiago, né, e
E aí, vendo que isso agradara os judeus, aí ele prendeu Pedro também, e eram os dias dos ázimos, ou seja, a preparação da Páscoa, né? Esses dias que a gente estava vivendo, agora estamos vivendo. E depois que então prendeu a Pedro, entregando ali aqueles soldados, né, 4 quaternos, para que guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, né, depois das comemorações. Veja o que eles estavam tentando fazer. E Pedro ali era muito bem guardado. Mas, olha aqui a diferença, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Glória a Deus, né? Pedro estava confiando em Deus, confiando nas orações dos santos. É por isso que nós sempre convidamos, né, os irmãos para estar lá em oração, né? Porque tem muitas coisas, irmãos, que é somente pela oração, né? E que acontece? Pedro, ele estava descansando na prisão. Quando Herodes, né, tentou fazer para que ele comparecesse ali diante dele, né, diante de Herodes, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, ou seja, as suas mãos presas, né, com aquelas correntes de aço, né, prendendo seus pulsos, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Mas, irmãos, ninguém resiste o poder do Senhor nosso Deus. Então sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Glória a Deus. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez. E disse-lhe mais: lanças as costas a tua capa e segue-me. Então, veja aqui o que acontece com aqueles que está confiando no Senhor, né? E para nós finalizarmos também Atos dos Apóstolos, nós vemos aqui Paulo também, ele confiando no Senhor, diante dessa situação ainda mais aparentemente perigosa, que Paulo ele tinha sofrido um naufrágio, né, naquele navio. Ele foi parar numa ilha distante, e os bárbaros, né, quer dizer, as pessoas que moravam ali naquela ilha, recebeu aqueles tripulantes, né, aqueles navegantes, e trataram eles bem, né? E fizeram ali aquela fogueira para eles se aquecerem, porque chovia muito, né, fazia frio. E Paulo, ele ajuntando ali gravetos, né, de vide, e pondo no fogo uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E aquelas pessoas ali vendo, né, essa situação, acharam que começaram, né, a colocar pensamentos, né, julgamentos, né, falando: olha, certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não deixa viver. Mas Paulo, veja aqui, irmãos, a tranquilidade daquele que confia no Senhor, simplesmente, né, sacudiu aquela víbora no fogo e não sofreu nenhum mal. Ele ficou tranquilo, não ficou desesperado, né? Nós, diante dessa situação que nós vemos, né, de morte, né, que essas notícias de morte, de que está chegando, está se aproximando, mas, irmãos, nós estamos clamando ao Senhor, estamos confiando no Senhor. E as pessoas ali ficaram, né, achando que fosse acontecer alguma coisa aqui no versículo 6, né, que ele viesse cair, que ele viesse ter alguma reação, mas esperando muito tempo, né, nenhum incômodo lhe sobrevinha, nada aconteceu com ele. Então logo eles mudaram de parecer, dizendo que ele era um Deus, né? Mas isto é porque as pessoas não conhecem como que faz a diferença aqueles que temem ao Senhor. Paulo estava tranquilo, né? Depois disso, Paulo ele saiu ali para orar para o pai do governante daquela ilha, e Deus curou, né? Também muitos enfermos que chegaram ali, Paulo orou e eles foram curados, né? E no versículo 10 nós vemos aqui:
Tanto eles ficaram contentes que providenciaram, né, tudo o que Paulo e as pessoas ali necessitavam. Então veja, irmãos, como que faz a diferença, né, quando nós confiamos no Senhor. Então, nesses tempos difíceis, irmãos, vamos colocar a nossa fé em prática, vamos estar clamando, não vamos deixar de clamar, de buscar ao Senhor, porque Ele está perto de nós, os seus ouvidos estão atentos ao nosso clamor e vai estar guardando a nossa família, o nosso lar e vai estar assim nos concedendo a vitória. Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Bendito Deus e Pai. Mais uma vez te louvamos e te agradecemos que a tua mensagem, que a tua palavra, Senhor, possa encontrar guarida em cada coração, Senhor. Ó bendito Deus, e que as tuas bênçãos, Senhor, que a tua confiança, que a confiança em ti, Senhor, possa fazer o diferencial na vida de cada um que está ouvindo a tua palavra, que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.